Hoje vamos ver alguns causos do interior. Clique no botão de gostei, no botão vermelho de se inscrever e vamos ouvir os causos. Causo 1. O cachorro do compadre Zé. Rapaz, isso que vou contar aconteceu comigo mesmo, lá na fazenda do meu tio, no interior de Goiás. Era época de seca brava, aquelas que a terra racha que nem couro velho no sol. Eu tinha uns 17 anos na época e estava ajudando meu tio com o gado. Todo dia de manhãzinha, eu saía para contar as reses, ver se estava tudo certo. Tinha um cachorro vira-lata ali na fazenda, um bicho esperto que sempre me acompanhava nessas andanças. Chamavam ele de Trovão, por causa do latido forte que ecoava pelos campos. Mas aí, numa dessas manhãs, o Trovão começou a agir de um jeito esquisito. Em vez de me seguir alegremente, como sempre fazia, ele ficava parado, olhando fixo para um canto do pasto, arrepiado dos pés à cabeça. Eu chamava, assobiava, mas nada dele sair do lugar. Foi aí que resolvi ir ver o que tinha ali que estava deixando o bicho tão nervoso. Cheguei perto e não vi nada demais, só um pé de angico velho, meio ressecado pela estiagem. Mas o Trovão continuava latindo e rosnando, como se tivesse vendo alguma coisa que eu não estava vendo. Durante 3 dias seguidos a mesma coisa. O cachorro ia até lá, ficava naquela agonia toda e eu sem entender patavina. Até que na 4ª manhã, meu tio veio comigo para ver que diabos estava acontecendo. Quando chegamos perto da árvore, meu tio ficou meio pálido e me disse para cavar ali embaixo. Eu estranhei, mas peguei a enxada e comecei a cavar. Não foi muito fundo que achei uns ossos. Ossos humanos, rapaz. Meu tio então me contou que anos atrás tinha sumido um vaqueiro ali da região, o Zé Bento. O homem tinha saído para buscar umas vacas desgarradas e nunca mais voltou. Procuraram ele por todo canto, mas nada de achar. O mais estranho é que depois que enterramos os ossos direito no cemitério da cidade, o Trovão nunca mais se aproximou daquele lugar. E sabe o que é mais esquisito ainda? Descobrimos depois que aquele cachorro era filho de uma cadela que pertencia ao Zé Bento. Como é que um bicho pode saber dessas coisas, né? Até hoje, quando passo por aquele lugar, fico pensando se foi só coincidência ou se tem coisa que a gente não consegue explicar mesmo. Gostou desse causo? Deixa um gostei aí no vídeo e se inscreve no canal, que isso ajuda muito nós aqui. E conta aí nos comentários. Já aconteceu algum causo esquisito com vocês? Vamos adorar saber. Causo 2. A procissão da madrugada. Moço, tem umas coisas que a gente vê na vida que fica sem saber se foi real ou se foi sonho. Isso que vou contar aconteceu comigo numa sexta-feira santa, lá no sítio da minha avó, em Minas Gerais. Eu devia ter uns 15 anos e tinha ido passar as férias com a avó. Ela era muito devota, dessas que não perdia uma novena, um terço, nada. A casa dela ficava numa estradinha de terra, bem no meio do nada, só mato e mais mato dos dois lados. Naquela noite de sexta-feira santa, eu estava dormindo quando acordei com um barulho estranho vindo da estrada. Era um som baixinho, como gente cantando longe. Olhei no relógio e era 2 e pouco da manhã. Levantei devagar para não acordar a avó e fui até a janela espiar. Lá na estradinha vinha vindo uma procissão. Mas que procissão estranha, rapaz! As pessoas estavam todas vestidas de branco, carregando velas acesas e cantando uma ladainha que eu nunca tinha ouvido na vida. O que mais me chamou a atenção é que todos pareciam meio, como eu posso dizer, meio transparentes. A luz da lua passava através deles de um jeito que não era natural e não fazia barulho de pé pisando na terra, entende? Era um silêncio total, só o canto baixinho. Fiquei ali parado, grudado na janela, vendo aquela procissão passar. Devia ter umas 30 pessoas, todas em fila, cada uma com sua velinha. No meio do grupo, alguns carregavam uma imagem de Cristo que eu juro que nunca vi igual em igreja nenhuma. A procissão passou bem devagar em frente à casa, seguiu estrada fora e o canto foi sumindo aos poucos. Fiquei ali na janela até não ver mais nada,
só a escuridão da madrugada. No outro dia, contei para minha avó o que tinha visto. Ela me olhou com aqueles olhos sábios que só as vós têm, suspirou fundo e me disse que ali naquela estrada, muitos anos atrás, tinha acontecido uma tragédia. Um grupo de fiéis estava voltando de uma procissão na cidade vizinha quando uma tempestade terrível desabou. Um raio atingiu a todos, matando mais de 20 pessoas. Segundo ela, todo ano, na Sexta-feira Santa, algumas pessoas diziam que viam a procissão passar de novo pela estrada. A avó nunca duvidou da minha história. Disse que era alma penada, gente que morreu com muita fé e que ainda cumpria a promessa mesmo depois da morte. Até hoje, quando lembro daquela noite, fico arrepiado. Seria possível que eu realmente vi aquelas almas caminhando em procissão ou teria sido apenas um sonho muito real? Uma coisa eu sei, nunca mais consegui passar por aquela estrada de madrugada sem lembrar daquelas velas acesas na escuridão. Causo 3. O sino que tocou sozinho. Rapaz, essa história aconteceu numa cidade pequena aqui do interior, onde eu trabalhava numa fazenda de café. Era uma cidadezinha daquelas que todo mundo se conhece, sabe? Igreja no centro, casas simples ao redor e muito verde por todos os lados. Eu morava numa pensão perto da igreja matriz, uma construção antiga, cheia de história. O sino daquela igreja tinha uma particularidade. Só tocava nas horas certas e quando o padre subia lá para tocar. Era um sino pesado, difícil de mover, que o padre mesmo dizia que precisava de força para fazer ele soar direito. Acontece que numa terça-feira, bem no meio da madrugada, o sino começou a tocar. Não era o toque normal da igreja, sabe? Era um som diferente, mais devagar, mais melancólico, badaladas lentas, uma atrás da outra, como se alguém estivesse lá em cima puxando a corda com muito cuidado. Acordei assustado, porque não era hora de missa, não era hora de nada. Olhei pela janela e vi que várias outras pessoas também tinham acordado. Algumas estavam na porta de casa, olhando para o alto da torre da igreja, tentando entender o que estava acontecendo. O sino tocou por uns 10 minutos e depois parou. No outro dia, o padre foi questionado por meio mundo. Ele garantiu que não tinha subido na torre, que tinha dormido a noite toda e que aquilo era muito estranho mesmo. Subiu lá para verificar e descobriu que a corda do sino estava amarrada como sempre ficava, sem sinal de que alguém tinha mexido. Não tinha como ter tocado sozinho, mas também não tinha como alguém ter subido lá sem deixar rastro. Aí foi que a Dona Maria do Carmo, uma senhora muito antiga da cidade, contou uma história que poucos sabiam. Disse que há muitos anos, um sino antigo daquela igreja tinha tocado a noite toda quando o padre da época morreu. Era um padre muito querido, que tinha dedicado a vida inteira àquela paróquia. Segundo ela, sempre que ia morrer alguém muito importante para a comunidade, o sino avisava antes. Tocava sozinho na madrugada, como se fosse um presságio, um aviso divino. Na sexta-feira daquela mesma semana, o velho Joaquim, que era tesoureiro da igreja há mais de 40 anos, amanheceu morto em casa. Tinha ido dormir bem, sem reclamar de nada, e simplesmente não acordou mais. Todo mundo ficou comentando se o sino tinha mesmo avisado a morte do Joaquim. Eu confesso que fiquei pensando muito nisso. Como é que um sino pode tocar sozinho? E por que justo naquela semana? Tem coisas na vida da gente que não conseguimos explicar, né, moço? Talvez seja fé, talvez seja mistério mesmo. Só sei que depois daquele dia, sempre que ouço um sino tocar, fico lembrando daquela madrugada e daquelas badaladas que ecoaram no silêncio da cidade. Causo 4. O peixe que não morria. Uai, tem uma história que aconteceu comigo lá no Rio das Pedras, afluente do São Francisco, que até hoje me deixa intrigado. Eu era pescador de fim de semana, dessas pessoas que iam para o rio mais para relaxar do que para ganhar dinheiro mesmo. Era um sábado de manhã cedo, desses que o sol ainda está nascendo e a neblina cobre a água. Eu tinha chegado no meu cantinho preferido, uma curva do rio, onde sempre dava peixe bom. Preparei minha vara, coloquei a isca e joguei a linha na água.
Não demorou muito e senti uma fisgada forte. Pensei que fosse um dourado grande, dessas brigas gostosas que a gente tem com o peixe. Mas quando puxei, era um pacu, só que um pacu diferente de todos que eu já tinha visto na vida. O bicho tinha uma cor meio dourada, quase brilhando, e uns olhos que pareciam humanos de tão expressivos. Quando tirei ele da água, em vez de ficar se debatendo como o peixe faz, ele ficou ali parado, me olhando fixo, como se estivesse tentando me dizer alguma coisa. Fiquei meio desconcertado com aquele olhar. Mas peixe é peixe, né? Coloquei ele no balde com água, como sempre fazia. Só que aí veio a parte estranha. O peixe não morreu. Ficou lá no balde, vivo, mas quieto, só me olhando. Esperei 1 hora, 2 horas e nada do bicho morrer. Normalmente, peixe fora do rio não dura muito tempo, mas aquele parecia que estava em casa, nadando devagar no balde, sempre com aqueles olhos fixos em mim. Comecei a ficar incomodado. Sei lá, parecia que o peixe estava me julgando, como se soubesse que eu ia levar ele para casa para comer. Por volta do meio-dia, não consegui mais ficar ali. Era uma sensação estranha, como se eu estivesse fazendo algo errado. Resolvi soltar o peixe de volta no rio. Quando inclinei o balde na água, ele saiu devagar. Ficou parado perto da margem por uns segundos, me olhando mais uma vez, e depois sumiu nas águas. Fiquei ali, pensando no que tinha acontecido. Voltei para casa sem peixe nenhum, mas com aquela imagem na cabeça. Os olhos daquele pacu me olhando como se fosse gente mesmo. Uns dias depois, encontrei com seu Antônio, um pescador velho da região, e contei a história para ele. Ele me ouviu com atenção e disse que conhecia esse tipo de peixe. Segundo ele, de vez em quando aparecia um assim no rio, diferente dos outros, que trazia sorte para quem tivesse a sabedoria de não matar. Disse também que os índios antigos da região acreditavam que alguns peixes eram espíritos protetores do rio, que apareciam para ver se as pessoas tinham respeito pela natureza. Não sei se acredito completamente nisso, mas confesso que desde aquele dia, toda vez que vou pescar, fico pensando se não é melhor pescar só o suficiente para comer, sem exagerar. Aquele peixe me ensinou alguma coisa, ou pelo menos me fez refletir sobre como a gente trata a natureza. Será que foi só coincidência aquele peixe estranho? Ou tem mesmo algo que a gente não entende sobre a vida dos bichos? Uma coisa eu sei, nunca mais esqueci aqueles olhos me olhando lá do balde. Causo 5. A luz na estrada. Moço, essa história aconteceu comigo numa época que eu trabalhava entregando leite pelas fazendas da região. Saía de madrugada com o caminhão velho, rodava por estradas de terra, levando leite fresco para os sítios mais afastados. Era uma quinta-feira. Lembro bem porque sempre fazia a rota mais longa nas quintas. Saí de casa às 4 da manhã, como de costume. A estrada estava escura, só o farol do caminhão iluminando o caminho. Era época de lua nova, então escuro, que nem breu. Estava indo pela estrada velha que passa perto do cemitério do povoado quando vi uma luz estranha na minha frente. De longe, parecia os faróis de outro carro vindo em sentido contrário. Reduzi a velocidade porque aquela estrada era estreita e tinha que ter cuidado para não bater de frente. Mas conforme fui chegando mais perto, a luz não parecia de farol de carro. Era uma luz branca, meio azulada, que flutuava uns 2 metros acima da estrada. E não fazia barulho nenhum. Não tinha som de motor, nada. Parei o caminhão a uns 50 metros da luz e fiquei observando. A coisa ficava ali parada, pulsando devagar, como se estivesse respirando. Às vezes ficava mais clara, às vezes mais fraca, mas sempre no mesmo lugar, flutuando sobre a estrada. Fiquei ali uns 10 minutos, sem saber o que fazer. Não podia voltar porque tinha compromisso com as entregas, mas também estava com receio de passar perto daquela luz, até que ela começou a se mover, devagar, flutuando para o lado da estrada, até sumir entre as árvores. Acelerei o caminhão e passei pelo local onde ela tinha estado. Não vi mais nada, mas senti um frio na espinha que durou o resto da viagem. No final da semana, comentei o caso com seu Benedito, que conhecia aquela região como ninguém. Ele não pareceu nem um pouco surpreso com minha história. Disse que ali, naquela estrada, já tinham visto essa luz várias vezes, principalmente em noites sem lua. Segundo ele, anos atrás tinha morrido um rapaz numa curva perigosa mais adiante.
O menino voltava de uma festa na cidade quando perdeu o controle da moto numa curva fechada. Desde então, de vez em quando, aparecia aquela luz na estrada. Seu Benedito disse que acreditava que era a alma do rapaz tentando avisar os motoristas sobre o perigo da curva. Disse que quem via a luz e respeitava o aviso nunca se acidentava naquele trecho. Continuei fazendo aquela rota por mais 2 anos e vi a luz mais 3 vezes. Sempre no mesmo lugar, sempre com aquele mesmo comportamento. Parava na estrada, ficava pulsando e depois se movia para o lado. Nunca tentei chegar muito perto nem fazer algo para investigar melhor. Respeitei aquela presença, seja lá o que fosse. E posso garantir uma coisa: sempre que via a luz, dirigia com muito mais cuidado no resto do trajeto. Tem gente que pode dizer que era só imaginação, cansaço da estrada, reflexo de alguma coisa. Mas eu sei o que vi e sei que não era nada comum. Era algo que estava ali por algum motivo. Talvez para proteger, talvez para avisar. Até hoje, quando passo por uma estrada escura de madrugada, fico lembrando daquela luz pulsando no meio da estrada e dirijo sempre com muito respeito e atenção. Causo 6. O bezerro que sumiu e voltou. Rapaz, tem uma história que aconteceu na fazenda onde eu trabalhava que até hoje ninguém conseguiu explicar direito. Era uma fazenda de gado leiteiro, lá no interior de Minas. Lugar bonito, cheio de pasto verde e córrego cortando as terras. Tinha uma vaca chamada Estrela, dessas mansas, que dava muito leite bom. Ela pariu um bezerrinho lindo, todo malhado, que a gente apelidou de Pintado. O bichinho era esperto, correria para todo lado, sempre grudado na mãe. Um dia, fui fazer a contagem do gado, como sempre fazia toda tarde. E cadê o Pintado? A vaca Estrela estava ali no pasto, mas o bezerro tinha sumido. Procurei por todo canto, chamei os outros vaqueiros e nada de achar o bicho. O estranho é que a cerca estava toda certinha, sem buraco, sem sinal de que alguém tinha entrado ou saído. E a Estrela estava calma demais para uma vaca que tinha perdido o filho. Normalmente, quando um bezerro some, a mãe fica mugindo desesperada, procurando para todo lado. Mas ela não, estava tranquila, pastando normal. Passamos 3 dias procurando o Pintado. Vasculhamos todo o pasto, as matas ao redor, os córregos. Perguntamos para os vizinhos. Nada. O bezerro tinha sumido como se nunca tivesse existido. No 4º dia, de manhã cedo, quando fui tirar o leite, quase caí para trás de susto. Lá estava o Pintado, grudadinho na mãe, mamando como se nada tivesse acontecido. O bicho estava limpo, bem alimentado, sem sinal de que tinha passado 3 dias sumido. Chamei o patrão, chamei os outros funcionários, todo mundo veio ver. O bezerro estava ali, normalzinho, como se nunca tivesse saído do lugar. Mas onde ele tinha passado aqueles 3 dias? Examinamos o bicho dos pés à cabeça. Não tinha ferimento, não tinha sujeira, pelo estava brilhando. Parecia até que alguém tinha cuidado dele melhor do que a gente cuidava ali na fazenda. O mais estranho é que a Estrela não demonstrou nenhuma surpresa quando o filho apareceu. Não fez festa, não ficou agitada, nada. Era como se ela soubesse que ele ia voltar. Como se não tivesse se preocupado nem 1 minuto. Seu João, o vaqueiro mais velho da fazenda, me disse uma coisa que nunca esqueci. Segundo ele, às vezes acontecia isso com os animais. Eles sumiam por uns dias e voltavam sem explicação. Disse que tinha a ver com proteção divina, que quando um animal estava destinado a algo especial, desaparecia por um tempo para ficar sob cuidados especiais. O Pintado cresceu e virou um touro reprodutor excepcional. Nunca ficou doente, nunca se machucou, sempre foi forte e saudável. Gerou bezerros lindos, ajudou a melhorar muito o rebanho da fazenda. Sempre que olhava para ele, ficava pensando onde diabos aquele bicho tinha passado aqueles 3 dias. Quem cuidou dele? Por que voltou tão bem tratado? E por que a mãe não se preocupou? Tem mistérios na vida da gente que não tem explicação, né, moço? Talvez tenha mesmo uma proteção especial para alguns bichos. Talvez existam coisas que a gente não consegue entender. Só sei que o Pintado era diferente dos outros, e aquele sumiço
só confirmou que tinha alguma coisa especial nele. Causo 7. A chuva que caiu, só na roça. Moço, vou contar uma coisa que presenciei e que até hoje me deixa pensativo. Isso aconteceu numa época de seca terrível, daquelas que rachava a terra e secava até poço artesiano. Eu trabalhava numa propriedade que plantava milho e feijão e a situação estava desesperadora. O patrão, seu Manuel, era homem de muita fé. Todo domingo estava na igreja, ajudava quem precisava, nunca negava um prato de comida para quem batia na porta pedindo. Mas mesmo assim, a seca estava acabando com as plantações dele como estava acabando com a de todo mundo na região. Era final de janeiro, época que já deveria estar chovendo há tempos, mas o céu continuava limpo, sem uma nuvenzinha sequer. As plantas de milho estavam amarelando, o feijão nem brotou direito. A situação estava feia mesmo. Numa quinta-feira, seu Manuel reuniu a família toda e disse que iam fazer uma novena, rezar o terço todos os dias, pedindo chuva para Deus. Eu participei junto, porque apesar de não ser muito de igreja, respeitava a fé do homem. No sábado, último dia da novena, aconteceu uma coisa que juro que vi com meus próprios olhos. Estávamos todos ali no terreiro, terminando de rezar, quando começou a aparecer umas nuvens só em cima da propriedade do seu Manuel. Olhei para os lados e vi que o céu estava limpo em todo lugar. Só ali, bem em cima da roça dele, tinha nuvem escura se formando. E as nuvens foram crescendo, crescendo, até cobrir toda a propriedade. Quando começou a chover, foi a coisa mais estranha que já vi na vida. Chovia dentro da cerca do seu Manuel, mas na propriedade do vizinho, que ficava colada, não caía nem um pingo. Era como se tivesse uma linha imaginária no ar, dividindo onde chovia e onde não chovia. Ficamos todos ali parados, vendo aquele fenômeno. A chuva caía forte, molhando toda a plantação, encharcando a terra ressecada. Durou umas 2 horas. Uma chuva boa, dessas que a gente pede a Deus nos tempos de seca. Quando parou, saímos para ver como tinha ficado. A roça do seu Manuel estava toda molhadinha, a terra escura de tanta água. Mas era só sair da cerca dele que a terra continuava seca, rachada, como se não tivesse caído nenhuma gota. Os vizinhos vieram ver, porque acharam muito estranho. Everybody ficou sem palavras. Como é que pode chover só numa propriedade e na outra não? Não tem explicação meteorológica para isso. A plantação do seu Manuel foi a única da região que deu certo naquele ano. O milho cresceu bonito, o feijão deu vagem cheia. Enquanto todo mundo perdeu a safra por causa da seca, ele colheu até mais do que nos anos normais. Todo mundo na região ficou comentando o caso. Uns diziam que era milagre mesmo, outros tentavam achar explicação científica. Mas eu que vi com meus próprios olhos, posso garantir, não tinha explicação natural para aquilo. Seu Manuel nunca se gabou do que aconteceu. Continuou sendo o mesmo homem humilde de sempre, dividindo o que colheu com quem precisava. Disse que era graça de Deus mesmo, que tinha que agradecer e retribuir, ajudando o próximo. Desde aquele dia, sempre que vejo o tempo nublado, lembro daquela chuva que caiu só na roça do seu Manuel. Será que foi mesmo intervenção divina? Será que a fé sincera pode mesmo mover montanhas? Ou, nesse caso, nuvens? Uma coisa eu sei, nunca mais duvidei do poder da oração sincera. Tem coisas que a gente não entende, mas acontecem mesmo assim. Causo 8. O galo que cantou na hora errada. Rapaz, tem uma história que aconteceu na casa da minha tia que me deixou intrigado por muito tempo. Ela morava num sítio pequenininho, mas para quintal grande mesmo, onde criava algumas galinhas e tinha um galo muito bonito, um carijó que ela chamava de Napoleão. Esse galo era certinho que nem relógio. Cantava sempre nos mesmos horários. Primeira cantada às 4 da manhã, segunda às 5 e por aí vai. A tia até brincava que não precisava de despertador, tendo o Napoleão por perto. Mas numa noite de terça-feira, o galo começou a cantar 2 horas da madrugada. E não foi uma cantada só, não. O bicho ficou cantando sem parar, como se estivesse desesperado, querendo avisar alguma coisa. Minha tia acordou assustada, porque nunca tinha visto o galo se comportar daquele jeito.
Foi até a janela ver se tinha alguma coisa estranha no quintal, se tinha algum bicho querendo atacar as galinhas. Mas não, estava tudo normal, quieto, só o galo cantando sem parar. O Napoleão ficou assim até o sol nascer. Quando amanheceu, ele parou de cantar e ficou quieto o dia todo, meio aéreo, diferente do normal. As galinhas também estavam estranhas, meio agitadas, como se sentissem alguma coisa no ar. Na quinta-feira seguinte, chegou a notícia que deixou todo mundo pensativo. O compadre Antônio, vizinho da minha tia, tinha morrido durante a noite de terça para quarta, exatamente nas horas que o galo ficou cantando sem parar. O compadre Antônio era muito amigo da minha tia. Sempre conversavam por cima da cerca, trocavam frutas e verduras. Era um homem bom, trabalhador, que estava bem de saúde até onde todo mundo sabia. Segundo a família dele, o Antônio foi dormir normal na terça-feira, mas não acordou mais. Morreu dormindo, sem doença, sem nada. O médico disse que foi parada cardíaca. Essas coisas que acontecem sem aviso. Minha tia ficou muito abalada, não só pela morte do amigo, mas também pelo comportamento estranho do galo naquela noite. Começou a pensar se não tinha sido um aviso, se o Napoleão não tinha sentido alguma coisa que ela não conseguiu entender. Uns dias depois, ela comentou o caso com Dona Sebastiana, uma senhora muito sábia da vizinhança. A Dona Sebastiana não se surpreendeu nem um pouco. Disse que bicho sente essas coisas mesmo, que eles percebem quando a morte está rondando. Segundo ela, galo, principalmente, é bicho muito sensível para essas questões espirituais. Disse que já tinha visto o caso de galo cantar fora de hora, quando ia morrer alguém próximo, como se fosse um jeito de se despedir ou de avisar. O Napoleão continuou vivendo no sítio da minha tia por mais alguns anos, sempre cantando nos horários certinhos. Nunca mais cantou fora de hora. Nunca mais teve aquele comportamento estranho. Mas toda vez que eu ia visitar minha tia e ouvia o galo cantar, ficava lembrando daquela noite que ele cantou sem parar, como se estivesse tentando nos dizer alguma coisa que não conseguimos entender na hora. Será que os bichos realmente sentem essas coisas? Será que eles têm uma percepção que nós, humanos, perdemos com o tempo? Não sei responder, mas sei que o Napoleão sabia de alguma coisa naquela noite. Alguma coisa que só ele conseguiu perceber. Causo 9. A ferramenta que voltou sozinha. Uai, vou contar uma coisa que aconteceu comigo que até hoje não sei explicar direito. Eu trabalhava numa oficina de conserto de máquinas agrícolas, lá no centro da cidade. Era um lugar pequeno, mas bem organizado. Cada ferramenta no seu lugar certinho. Tinha um martelo que era especial para mim. Tinha ganhado do meu pai quando comecei a trabalhar na oficina. Era uma ferramenta boa, pesada na medida certa, cabo de madeira bem encaixado. Usava ele para quase tudo. Era como se fosse extensão do meu braço. Numa sexta-feira, fui fazer um serviço numa fazenda meio longe da cidade. O trator do fazendeiro tinha quebrado e ele não podia levar na oficina. Então, eu fui até lá com minhas ferramentas para consertar no local. Trabalhei o dia todo, consegui arrumar o problema e na hora de juntar as ferramentas para voltar, cadê o martelo? Procurei por todo canto, revirei a caixa de ferramentas 2 vezes. Perguntei para o pessoal da fazenda se tinham visto. Nada. Voltei para casa contrariado, porque além do valor sentimental, era uma ferramenta que eu usava todo dia. No sábado, voltei na fazenda para procurar melhor. Revirei todos os cantos onde tinha trabalhado. Nada do martelo aparecer. O fazendeiro até se ofereceu para me dar outro martelo, mas eu disse que não precisava, que ia comprar um novo. Fiquei chateado. Mas fazer o quê, né? Às vezes a gente perde as coisas mesmo. Na segunda-feira, quando cheguei na oficina para começar o trabalho, quase caí para trás de susto. Lá estava meu martelo, no lugar de sempre, pendurado no painel de ferramentas, como se nunca tivesse saído de lá. Chamei o Zé Roberto, que trabalhava comigo na oficina, para ver se ele tinha colocado o martelo ali ou se sabia de alguma coisa. Ele garantiu que não tinha mexido em nada, que nem sabia que eu tinha perdido o martelo. Fiquei ali parado, olhando para a ferramenta, tentando entender como diabos ela tinha voltado para o lugar. A oficina tinha ficado fechada o fim de semana todo. Só eu e o Zé Roberto tínhamos a chave, e ele jura que não entrou lá. Peguei o martelo na mão e senti que estava diferente. Não na aparência, porque estava igualzinho, mas na sensação. Era como se a ferramenta estivesse, como posso explicar, mais leve, mais quente, como se tivesse sido usada recentemente. Durante a semana, fui reparando numa coisa estranha.
Toda vez que precisava do martelo, ele parecia funcionar melhor do que antes. As pancadas eram mais certeiras, o trabalho rendia mais, como se a ferramenta tivesse ganhado uma habilidade nova. Contei o caso para seu Geraldo, um ferreiro velho da cidade, homem que entendia de ferramenta como ninguém. Ele me ouviu com atenção e disse uma coisa que nunca esqueci: ferramenta boa, que é usada com carinho, cria alma própria. Segundo ele, quando uma ferramenta é bem tratada e usada com respeito, ela desenvolve uma ligação com o dono. Disse que já tinha visto caso de ferramenta que sumia e voltava, como se soubesse que o lugar dela era com o dono verdadeiro. O mais interessante é que depois daquele dia, nunca mais perdi uma ferramenta. Podia sair para trabalho em qualquer canto, que na hora de juntar tudo, estava sempre completo. Era como se as ferramentas se cuidassem sozinhas para não se perder. Aquele martelo me acompanhou por mais 15 anos de trabalho. Quando me aposentei, passei ele para meu sobrinho, que também virou mecânico. Disse para ele cuidar bem da ferramenta porque ela tinha história e valor especial. Até hoje, quando pego uma ferramenta na mão, lembro daquele martelo que sumiu e voltou sozinho. Será que as coisas que a gente usa com carinho realmente criam vida própria? Será que existe uma ligação entre o trabalhador e suas ferramentas que vai além do que a gente entende? Não sei explicar. Mas sei que depois daquele dia, sempre tratei minhas ferramentas com mais respeito ainda. E posso garantir, nunca mais tive problema de perder nada no trabalho. Causo 10. A plantação que cresceu de um dia para o outro. Moço, tem uma coisa que aconteceu com um vizinho meu que até hoje me deixa pensando. O compadre Benedito tinha um pedaço de terra pequeno, mas bem cuidado, onde plantava de tudo um pouco para o sustento da família. Era a época de plantio do milho, início das águas. O Benedito tinha preparado a terra direito, sulcado com capricho e plantado as sementes numa segunda-feira. Eu ajudei ele no plantio, então sei que fizemos tudo certinho, na medida certa. Normalmente, milho leva uns 5, 6 dias para começar a brotar. Mas na quarta-feira, quando o Benedito foi ver como estava a plantação, quase não acreditou no que viu. O milho já estava brotado, com folhinhas verdes, como se tivesse sido plantado há uma semana. Ele me chamou para ver, porque achou muito estranho. Fui lá e realmente estava fora do normal. As mudinhas estavam todas uniformes, verdinha, saudáveis, muito mais desenvolvidas do que deveria ser possível em apenas 2 dias. O mais estranho é que não tinha chovido nada nesses 2 dias. A terra estava na umidade normal. Nada que justificasse um crescimento tão rápido. E as sementes eram comuns, das mesmas que todo mundo usava na região. Durante a semana, continuamos observando a plantação. O milho continuou crescendo num ritmo impressionante. Em 2 semanas, já estava do tamanho que normalmente leva 1 mês para chegar. E tudo muito saudável, sem praga, sem doença, nada. O Benedito ficou meio preocupado, achando que podia ser alguma coisa ruim, que a planta ia morrer de repente. Mas não, o milho continuou crescendo forte e bonito. Nunca tinha visto plantação tão vigorosa. Na época da colheita, a surpresa foi ainda maior. Cada pé de milho tinha 3, 4 espigas grandes, cheias de grão. A produtividade foi quase 3 vezes maior do que o normal. O Benedito colheu milho suficiente para o ano todo e ainda sobrou para vender. Todo mundo na região ficou comentando a plantação do Benedito. Vinham pessoas de longe para ver e perguntar que tipo de semente ele tinha usado, que adubo tinha colocado. Mas ele garantia que não tinha feito nada diferente do que sempre fazia. Seu Antônio, agricultor mais experiente da região, foi ver a plantação e ficou intrigado. Disse que em 50 anos mexendo com a agricultura, nunca tinha visto milho crescer daquele jeito. Não tinha explicação técnica para aquilo. O Benedito era homem muito religioso, dessas pessoas que agradeciam a Deus por tudo. Sempre que alguém perguntava sobre a plantação milagrosa, ele dizia que era a bênção divina, que Deus tinha abençoado aquela terra. Interessante é que nos anos seguintes, plantando na mesma terra, com as mesmas sementes,
a produção voltou ao normal. Nunca mais aconteceu aquele crescimento extraordinário. Foi só naquele ano, como se tivesse sido mesmo um presente especial. O Benedito sempre disse que naquele ano a família estava passando por dificuldades financeiras, que ele tinha rezado muito pedindo uma boa colheita. Acreditava que Deus tinha ouvido suas orações e abençoado aquela plantação. Eu acompanhei tudo de perto e posso garantir, não tinha explicação natural para aquilo. Plantas não crescem 3 vezes mais rápido sem motivo. Não produzem o triplo sem condições especiais. Tinha alguma coisa diferente naquela terra naquele ano. Será que foi mesmo intervenção divina? Será que a fé sincera pode influenciar até o crescimento das plantas? Não tenho resposta, mas sei que presenciei algo que desafia qualquer explicação científica. Desde então, sempre que planto alguma coisa, lembro da plantação do Benedito e faço minha oração também, pedindo bênção para a terra e para a colheita. Vai que funciona, né? Causo 11. O cachorro que conhecia o caminho. Rapaz, para fechar esses causos, vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu era menino, lá no sítio do meu avô. Era uma propriedade grande, com muito mato, córregos e trilhas que só quem conhecia bem conseguia andar sem se perder. Meu avô tinha um cachorro vira-lata chamado Capitão, um bicho esperto, fiel, que conhecia cada palmo daquelas terras. Sempre que alguém ia para algum canto mais distante da propriedade, levava o Capitão junto, porque ele nunca se perdia e sempre achava o caminho de volta. Numa ocasião, meu primo de São Paulo veio passar férias no sítio. Era menino da cidade, não conhecia nada de roça, mas estava doido para explorar as matas e conhecer os cantos mais bonitos da propriedade. Meu avô pediu para eu levar o primo para conhecer a cachoeira que ficava lá no fundo do sítio. Era um lugar lindo, mas o caminho era meio complicado, cheio de trilhas que se cruzavam. Levei o Capitão junto, como sempre fazia. Fomos pela manhã, passamos o dia todo na cachoeira e na hora de voltar, aconteceu uma coisa estranha. Peguei a trilha que sempre usava para voltar, mas o Capitão não quis seguir. Ficou parado, olhando para outro lado, como se quisesse ir por outro caminho. Insisti para ele ir pela trilha conhecida, mas o bicho não obedeceu. Começou a andar por um caminho que eu nunca tinha usado, latindo baixinho, como se estivesse me chamando para seguir. Meu primo achou melhor seguir o cachorro. Disse que bicho tem instinto melhor que gente. Fomos atrás do Capitão meio desconfiados. Ele ia na frente, parando de vez em quando para ver se estávamos seguindo, sempre escolhendo trilhas que eu não conhecia bem. Mas o estranho é que o caminho parecia mais fácil, menos íngreme, mais largo. Depois de 1 hora de caminhada, chegamos na sede do sítio. O Capitão tinha nos levado por um caminho completamente diferente, mas que era mais rápido e mais confortável do que o que eu sempre usava. Contei para meu avô o que tinha acontecido e ele ficou pensativo. Foi verificar o caminho que eu sempre usava para ir na cachoeira e descobriu que uma árvore grande tinha caído bem no meio da trilha. Se tivéssemos ido por ali, íamos ter que dar uma volta enorme ou até ficar perdidos no mato. O mais impressionante é que a árvore tinha caído durante a tarde, enquanto estávamos na cachoeira. O Capitão não podia saber disso, mas mesmo assim escolheu um caminho alternativo, como se soubesse que o caminho normal estava bloqueado. Meu avô disse que cachorro sente essas coisas mesmo, que eles têm uma percepção que vai além do que a gente consegue entender. Segundo ele, o Capitão sempre foi especial para encontrar caminhos, como se tivesse um mapa na cabeça. Depois daquele dia, sempre que ia para algum lugar mais distante no sítio, prestava mais atenção no comportamento do Capitão. Várias vezes, ele escolhia caminhos que eu não conhecia, mas que sempre se mostravam melhores do que os que eu usaria. O Capitão viveu muitos anos no sítio, sempre guiando a família e as visitas pelos melhores caminhos. Quando ele morreu, meu avô disse que tinha perdido o melhor guia que já teve na vida. Até hoje, quando estou em algum lugar que não conheço bem, lembro do Capitão e fico prestando atenção nos sinais ao redor. Será que os bichos realmente têm uma percepção especial? Será que eles conseguem sentir coisas que a gente não percebe? Não sei explicar como o Capitão sabia que a trilha estava bloqueada ou como ele conhecia tantos caminhos alternativos. Só sei que ele salvou a gente de uma situação complicada naquele dia e que sempre foi um guia confiável em todas as aventuras pelo sítio.
Tem bichos que são especiais mesmo, que parecem ter uma sabedoria própria. O capitão era um desses, um cachorro que sabia coisas que a gente nunca ensinou para ele, mas que sempre usou esse conhecimento para ajudar quem precisava. Esses foram os causos de hoje. Clique no meio da tela para ver mais causos do nosso canal. Até a próxima!